Paz do Senhor Jesus a todos. Quem vos saúda aqui é o diácono Jonathan Mendes e hoje vamos iniciar a quinta lição sobre o estudo, o Espírito Santo na vida cristã. É um estudo dado pela nossa Igreja Deus e Amor, um estudo muito bom com essa capa. E já estamos na quinta lição. Então eu convido você agora, nesse momento, para nós fazer uma breve oração para que Deus venha a falar conosco nesta manhã. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, e rendemos graça, meu Deus, por mais uma manhã a qual o Senhor nos concede. Rendemos graça, meu Pai, pelo ar que nós respiramos, pela saúde, por tudo que o Senhor nos tem concedido, meu Deus. Senhor, perdoa nossas falhas, nossos erros, com palavras, gestos, olhares ou pensamentos desagradamos o Teu coração. Aqui estamos, Senhor, nesta manhã, meu Deus, para estudarmos mais um pouco da Sua palavra, Senhor. Nos dá sabedoria, entendimento, discernimento, e que esse estudo, Senhor, seja muito proveitoso para as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos aprender mais do Senhor, para que nós possamos estar a cada dia mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui estamos então nessa quinta lição, que tem por título o Espírito Santo, o nosso santificador. O texto áureo nos diz, em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 16, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todos os vossos procedimentos, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A lição aplicada, visto que a santidade não se encontra no homem, e ele deve se tornar santo. Esta obra é operada pelo Espírito Santo e, através dela, o cristão se torna a imagem de Cristo. Claro que isso não isenta o homem da sua responsabilidade e abandonar a prática do pecado, submetendo-se assim à vontade de Deus a fim de atingir a imagem de Cristo. Para a meditação diária, temos o 1 Pedro, do 1 ao 2, do versículo 1 ao 2, o cristão é eleito para a santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a santidade prepara o cristão para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, o cristão é chamado para a santificação. Romanos 6,19, ofereçam seus corpos em santificação a Deus. 1 Tessalonicenses 3, versículo 13, sejam irrepreensíveis e santos para o Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 24, a verdade santifica e justifica o cristão. João 17:17, a palavra viva santifica o cristão. Objetivos desta lição. Após o término desta lição, você poderá aplicar o verdadeiro significado da santificação, explicar quem é o autor da santificação, explicar quem é o agente da santificação, demonstrar que o homem é incapaz de santificar-se a si mesmo, explicar o processo contínuo da santificação. Uma curiosidade, você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? O homem pode santificar-se a si mesmo? Uma pergunta. Leitura bíblica em classe. Lucas 11 ao 13, ao versículo 13. Se vós sois maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Introdução ao comentário. Na busca desenfreada pela santidade, muitos abusos e absurdos são cometidos e, às vezes, incentivados por líderes religiosos aos seus seguidores para que alcancem o favor divino. As Escrituras afirmam que sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, versículo 14. Mas qual é o conceito bíblico de santificação? E como o cristão pode estar convicto de estar seguindo a orientação correta? A resposta a estas perguntas são encontradas apenas quando se tem em mente que o agente da santificação é o Espírito do Senhor e que a santidade não está intrínseca na natureza humana. Esta lição tem como objetivo orientar o corpo de Cristo quanto a este importante tema. Primeiro, o significado bíblico de santificação é ser separado por Deus, para Deus e para pertencer ao reino de Deus, tornando o cristão uma posse especial de Deus. Você pode ler os Hebreus, capítulo 2, versículo 11, Hebreus, capítulo 10, versículo 10, do 14 até o 29. Depois tem Hebreus também, capítulo 13, versículo 12. Segundo, a santificação é libertação. A santidade liberta o homem do domínio do velho mundo, dando-lhe condições para vencer o pecado. Liberto deste domínio, o crente pode não pecar. Isso não significa que o crente passa a ser perfeito. Isso será alcançado apenas na eternidade. Colossenses 3, versículo 5 e Romanos, capítulo 8, versículo 13. A santificação é um processo. A santificação é um processo que se inicia na conversão e na medida em que a fé é desenvolvida. O cristão torna-se mais santo, puro e justo. Esse crescimento é contínuo e é demonstrado através da manifestação do fruto do Espírito Santo durante toda a vida. Você pode ver em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, 2 Pedro, 3 Pedro, em Efésios, capítulo 4, versículo 14 ao 15, e o versículo também 23, Romanos, capítulo 12, versículo 2, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Expostos aos pontos acima, fica evidente que a santificação não é alcançada através de práticas religiosas, como, por exemplo, meditação, praticada pelos hindus e budistas, autoflagelo, praticado por alguns membros da Opus Dei por cristãos desviados, e xiitas na comemoração do Asura, recitação de mantras, praticados pelos hindus e budistas, oferendas a espíritos, guias e demônios praticados por satanistas, budistas e praticantes de religiões afros, reencarnação pregada por espíritos hindus e budistas. Tais práticas revelam que o ser humano possui consciência moral sobre as suas escolhas e tenta de uma forma ou outra suprimir as cobranças advindas das suas falhas. Algumas buscam através delas evoluir e ao crescer espiritualmente, alcançar de paz com o mundo e consigo mesmo, conectar-se com o universo e eliminar seus karma negativos. Porém, de nada adianta, pois são obras de homens e não do Espírito Santo. Em segundo, Deus é o autor da santificação. Embora operada pelo Espírito Santo, a origem de santidade está na pessoa do Deus Pai,
que a possua e a manifesta plenamente e em excelência. É ela que distingue o Senhor do restante da sua criação, expressão do seu caráter moral, extremamente perfeito diante da criação que é finita. A santidade de Deus é também o fundamento da sua natureza divina. Esta verdade foi anunciada pelo próprio Senhor em Isaías 43, versículo 3, em Êxodo 3, versículo 15, confirmada pelos serafins, Isaías 6, versículo 3, reconhecida pelo profeta Isaías, que registrou a cerca de 40 vezes expressões como Deus é o Santo de Israel. E foi entronizada pelo salmista em diversas ocasiões, no Salmo 71, versículo 2, Salmo 78, 41, Salmo 89, 18, Salmo 99, 9. Quando analisamos o Novo Testamento, não há mudanças no que tange a esta máxima. Os apóstolos afirmam que Deus é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. João, capítulo 9. Apocalipse 15, versículo 4. Também os demônios reconhecem e obedecem a esta verdade divina em Lucas, capítulo 4, versículo 34. Sendo assim, podemos afirmar conclusivamente: Deus é extraordinariamente santo e nele não há nenhuma mancha, nem algo impuro. Mas o que faz Deus ser santo? Se compreendermos por santidade a total ausência do pecado e integridade na justiça e retidão, veremos que estas são características intrínsecas do Senhor e não podem ser separadas da sua pessoa, pois a ausência de uma compromete a perfeita santidade encontrada em Deus. Para esclarecer estes pontos, frisamos que a retidão de Deus é absoluta. Isso implica em afirmar que a injustiça e o caminho tortuoso não fazem parte da vida e ações divinas. Para que o homem conheça a retidão, o Senhor promulgou aos seus servos suas leis e ordenanças, escritos nas Escrituras Sagradas. Da mesma forma, podemos afirmar que o Senhor é justo em todas as suas ações e não tolera a injustiça praticada pelo homem, trazendo o juízo de acordo com as obras praticadas. De certa forma, podemos afirmar que a justiça divina e a execução da retidão deste Deus, que é perfeitamente santo. Em terceiro, o Espírito Santo, o agente santificador. A palavra de Deus afirma que a santificação é uma obra do Espírito Santo na vida do cristão. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, afirma que antes da conversão, muitos cristãos praticavam diferentes tipos de pecados. Mas conclui seu raciocínio com a seguinte frase: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Neste texto, é possível notar que existe uma estreita relação entre Cristo e o Espírito Santo, com suas respectivas obras pelo nome de Jesus. O cristão é santificado pela atuação do Espírito Santo em sua vida. Em quarto, o processo para obter a santificação. Como exposto no item anterior, quem opera a santificação no homem é o Espírito Santo. Portanto, sem ela nunca haverá a genuína santificação. Regeneração e renovação. João 3, versículo 3 ao 5. Embora as palavras parecem ser sinônimas, elas indicam ações distintas operadas pelo Espírito do Senhor na vida do cristão. Regeneração é o novo nascimento iniciado no ato da conversão,
Quando o homem foi convencido pelo Espírito Santo da sua situação caída e a necessidade de arrependimento, a partir deste momento é dada vida à alma que antes estava morta por causa do pecado. Portanto, não é errado afirmar que a regeneração é o ato de ser gerado de novo espiritualmente, tornando o homem uma nova criatura. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Renovação é um ato contínuo do Espírito Santo na vida do cristão, que tem como objetivo a preservação de uma vida santa. Embora nascido novamente, o cristão luta diariamente contra requisitos de sua velha natureza e tenta levá-lo ao pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Por este motivo, Paulo orienta os irmãos a renovarem suas mentes. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Romanos capítulo 12, versículo 2. E se revestir do novo homem, que tem se renovado em conhecimento à imagem do Criador. Colossenses capítulo 3, versículo 9 a 10. Fazendo a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. O homem em sua natureza pecaminosa não pode conhecer a vontade de Deus. Antes a rejeita e pratica tudo o que lhe apraz, pois não compreende as coisas do Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O próprio Senhor diz em João 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, sem um novo nascimento, é impossível conhecer e fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é uma das evidências da vida regenerada, pois somente o Espírito de Deus é capaz de convencer e guiar o homem para que faça a vontade de Deus. Obedecer ao Senhor e fazer o que Ele deseja exige que o homem renuncie à sua vontade, dedique sua vida e se separe a Ele. O Espírito habitando no cristão, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17. Um dos maiores dos privilégios que o homem pode ter é a comunhão com o Espírito de Deus. Ao manter este relacionamento com o Criador, o homem se torna templo e habitação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo passa a habitar no cristão, tem como objetivo torná-lo santo conforme ele é, pois ele é o Espírito da Santidade, em Romanos capítulo 1, versículo 4. Conclusão. Através desse estudo é possível notar que, para a verdadeira santificação, é imprescindível a atuação do Espírito de Deus na vida do cristão. A santidade não é algo que possa ser produzida pela vontade e ação do homem. Pelo contrário, a história da humanidade mostra o declínio moral do ser humano com suas vontades e desejos gananciosos, atos que são contrários à palavra de Deus. Para que ocorra é necessária a rendição completa à vontade do Senhor ao seu Espírito, que diariamente trabalha para conformar o cristão à imagem e à semelhança de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Que você, leitor, possa buscar a forma assídua, a renovação operada pelo Senhor em sua vida, para que a cada dia venha a ser transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui nós encerramos a nossa quinta lição. Que os irmãos possam meditar nessa palavra, nesse estudo, e sem o Espírito Santo é impossível agradar a Deus. Sem o Espírito Santo é impossível nós continuarmos a nossa caminhada com Deus. Porque o Espírito Santo é que nos guia, que nos fortalece, que nos ensina, que nos molda.
Então, busque o Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, busca ser batizado com o Espírito Santo. Medita na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Medita de dia e de noite, se puder, para você conhecer quem é Deus, quem é o Espírito Santo, para que você possa estar mais perto, sentir sua graça, sentir sua presença. É algo muito maravilhoso nós sentirmos a presença do Espírito Santo. É como um fogo que nos enche, uma alegria tremenda. Busca o Espírito Santo. E já quero agradecer a sua presença, por sempre estar nos acompanhando, também no nosso canal Uma Vida com Propósito. E você que ainda não está inscrito, se inscreva para receber todas as novidades, além de leituras bíblicas, da palavra do Senhor, de pregações. A gente também costuma colocar cozinha, comida, viagens e entre outras. Os irmãos sejam abençoados em nome de Jesus. E desde já eu agradeço e deixo a paz para todos vocês.